Família da Natação Criativa, quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já vou te pedir um favor, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios, segue o nosso canal e compartilha que essa história hoje vai te inspirar muitas pessoas. Vamos falar do medo da água, a primeira travessia no mar, a história que vai fazer você repensar os seus próprios limites. Todo mundo conhece alguém que diz: "Ah, já passei da idade, tenho medo, nunca vou aprender a nadar." Mas quando uma mulher de 36 anos decide enfrentar o seu maior medo, que é a sua própria vida, o que começou como uma promessa feita diante de uma cachoeira, acabou se transformando em uma jornada capaz de inspirar milhares de pessoas, e tenho certeza que vai te inspirar. Hoje você vai perceber que nessa entrevista a gente não vai falar só sobre aprender a nadar, a gente vai falar como ela aprendeu e ainda ela acredita em si mesma. E eu tenho o prazer de trazer Polly nessa entrevista. Polly, muito obrigado pela presença. É uma honra estar aqui hoje. Eu espero que a minha história inspire milhares de mulheres e pessoas também. E antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Flote, materiais de natação. Você já pensou o que acontece com os materiais quando eles são descartados? Uma prancha ou as raias, 6, 8 raias de 25 metros? A Flote pensou por você. Ela entrou na USP, ficou 2 anos estudando e criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente e, claro, na água que a gente ama tanto. A Flote fez sua parte, agora chegou a sua vez. Troque as suas raias pela Paris Bio e pense no meio ambiente e cuide bem da água, assim como a Flote está cuidando. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Entre no site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito para começar as ações aí na sua região. Plataforma Educar, para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Tudo com certificado para você que precisa de horas complementares, estudar aí no conforto da sua casa. O aplicativo da SwimTrack, que te assessora no monitoramento do seu aluno. Tenha todos os dados na palma da mão. Manda avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, faça chamada, envia vídeo, tudo com o seu logo e com o seu nome, agregando valor ao seu trabalho. 30 dias gratuito. Se você chamar no particular, eu te passo por 3 meses gratuito. E a gente tem a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço dos concorrentes. E o The Office Studio, hoje com estúdio novo aqui no coração de Pinheiros, próximo do metrô, do trem, estacionamento privativo, fácil acesso. E se você for fazer seu podcast pela primeira vez, ainda tem um desconto exclusivo para você. É só me chamar no particular. Se você quer criar os seus infoprodutos, assim como eu crio, faço cursos e você começa a ter aquele ganho extra, é só me chamar no particular que eu te falo como você vai estar aqui no The Office gravando esse episódio. Mas vamos para o nosso assunto, vamos para o nosso papo. Toda a grande transformação começa muito antes da primeira aula. Ela começa quando algo dentro da gente diz chega. Quando você olha para trás, Polly, e percebe que o medo da água fazia parte da sua vida desde a infância, como foi crescer sem aprender a nadar e acreditar por tantos anos que você simplesmente entrar na água e afundar e que aquele lugar não era para você? Era uma sensação como se eu estivesse dentro de um labirinto. Eu não conseguia brincar quando eu era criança, porque eu tinha medo do fundo. E eu sempre ficava ali nos bastidores olhando e com aquela vontade de pular na piscina, mas ao mesmo tempo com medo. E na fase adulta, era como se eu não estivesse vivendo as experiências que eu gostaria de viver. Em viagens com a família, eles iam andar de stand-up paddle, de caiaque, e eu sempre ficava ali só olhando. Era bem triste. E às vezes basta um único momento para a gente mudar completamente a nossa história. Eu te achei ali no Instagram, você contando um pouquinho da sua história, e você contou a sua história da ida à cachoeira. O que aconteceu naquele dia e por que fez você fazer aquela promessa que tudo acabou, que você ia fazer uma mudança radical na sua vida? Nesse dia tinha uma criança na cachoeira e eu vi como ela se sentia livre, pulando da pedra na água. E eu queria sentir aquela sensação de liberdade. Eu lembro que tinha até um cachorro, tinha um golden lá, e ele estava super feliz ali nadando. E o meu marido também estava no meio da cachoeira, e eu pensei, eu quero sentir isso.
Eu quero viver essas experiências. Eu não quero mais ficar igual quando eu era criança ou em viagem de família só olhando as pessoas se divertindo. E sonhos normalmente parecem impossíveis até quando a gente dá o primeiro passo. Você sonhava em nadar no mar, participar de uma travessia, ganhar essa medalha que está aqui no meio, mas ainda não fazia aulas. O que finalmente fez você entrar pela primeira vez em uma academia de natação, a CPN em Santana, com seus 35 anos na época? Foi ver a liberdade daquela criança na água. E aí eu lembrei que eu gostaria muito de ter essa mesma sensação de conseguir viver sem me privar. E muita gente acredita que aprender a nadar é apenas mexer braços e perna, que é uma coisa bem simples, até entrar na água e ver que a coordenação, a gente exige da coordenação motora, é o cansaço. Como foi descobrir que nadar era muito mais difícil do que você imaginava e quais foram os seus maiores desafios nos primeiros meses? Olha, no começo foi muito frustrante, porque, como todo mundo, né, a gente imagina que já vai aprender na segunda aula. E a realidade é bem diferente. A natação, ela exige muita resiliência, muita paciência. Eu não sabia colocar a touca de natação, eu não sabia colocar o óculos. Só que a gente não vê as pessoas falando da vulnerabilidade, de como realmente é difícil. Então, eu me senti bem frustrada no começo. E eu tive muita dificuldade em relação à coordenação motora. E a coordenação motora, ela é treinável. Quanto mais a gente treina, ela vai melhorando. É como dançar. Você vai dançar as primeiras vezes, é muito difícil. Eu brinco muito que nadar é muito parecido quando a gente vai dirigir pela primeira vez. Tem que olhar o retrovisor, pisar na embreagem, acelerar e falar, Jesus, jamais eu vou conseguir fazer isso. Como eu vou acelerar, olhar no retrovisor ao mesmo tempo? Conforme você vai evoluindo, você vai fazendo, automatizando os movimentos, vai tendo aquela facilidade. Mas as primeiras vezes a gente fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir. E existem pequenas conquistas que ninguém entende, mas que mudam a nossa autoestima para sempre. Você costuma dizer que aprender a mergulhar sem tapar o nariz foi uma das maiores vitórias da sua vida. Por que esse gesto tão simples para quem já sabe nadar, mas para quem não sabe, sabe que é um avanço muito grande, teve um significado tão profundo para você? É como se eu estivesse falando pro meu corpo, tá tudo bem. Agora você não precisa se proteger segurando o nariz. Quando eu mergulhei, isso eu aprendi na primeira aula, que eu não precisei tampar o nariz, eu percebi que a liberdade ali naquele momento, de saber mergulhar sem entrar água no meu nariz, sem estar preocupada em ter medo de entrar água no nariz. E a maioria das pessoas desistem exatamente nessa fase, nesse início, porque é o mais difícil. Você chegou a sair de alguma aula acreditando que talvez você nunca fosse aprender? E o que te fazia voltar na semana seguinte ou na próxima aula? Olha, eu saí de todas as aulas imaginando que eu nunca mais iria, que eu nunca mais iria voltar, que eu não iria aprender. Mas o que me fazia voltar todos os dias nas aulas, além dos professores, era a minha vontade de realmente atirar esse medo de dentro de mim. De ter coragem de conseguir viver as experiências que eu sempre quis e eu deixei de viver pelo medo. E existem alguns momentos que todo aluno da natação ele conhece. A primeira piscina onde não dá pé. Porque uma coisa é você nadar num lugar controlado, que dá água, que dá pé para você. Como foi seu primeiro contato com uma piscina mais profunda? O que passou pela sua cabeça naquele dia que simplesmente, se eu não conseguir atravessar essa piscina? Foi apavorante, eu achei, assim, passou na minha cabeça. Quando eu vi a piscina, que eu entrei a primeira vez, parecia o mar ali na minha frente. E eu travei. Eu fiquei com muito medo. A gente fica com muito medo de morrer quando a gente não sabe nadar. E como o medo, ele me travou. E eu lembro que os professores falavam, não tem como você se afogar, e mesmo assim eu não conseguia sair do lugar. E eu lembro também que eu senti uma vergonha muito grande, porque quando a gente começa a fazer algo novo, quando a gente é adulto, a gente acha que a gente não pode errar, a gente acha que a gente não pode ter medo. Então foi apavorante. E muitas pessoas esperam esse medo passar. E só que você fez diferente. Em que momento você percebeu que a coragem não significa ausência de medo, mas continuar apesar dele? Quando eu fiz a minha primeira virada olímpica. Porque ali eu percebi que eu aprendi a dar cambalhota na água e eu não precisei tampar o meu nariz. Foi assim, eu lembro que eu pensei, você tá no caminho certo, você tá conseguindo. Você, mesmo com medo, você deixou a coragem prevalecer. E olha o que você faz hoje, você faz uma virada olímpica.
E você acha que esse ato de você ter essa conquista, de superar os seus medos, superar o obstáculo, te ajudou isso até também fora da piscina para outras atividades, seu trabalho, sua convivência com outras pessoas, familiar? Ajudou. Eu falo que a natação, ela não é só você aprender a técnica, a abraçada perfeita, a respiração perfeita. Ela aumenta muito o seu poder pessoal e a entender que existe um processo. Você não vai aprender de primeira, você não vai aprender de segunda, vai demorar. E a caminhada, ela é mais importante do que a chegada. Então, a gente realmente apreciar o processo, sabe? E a comemorar cada conquista. Então, a natação, ela me ensinou muito a entender que as coisas, elas acontecem com o tempo. E não no momento que a gente acha que tem que acontecer. E o aprendizado verdadeiro, ele acontece quando ninguém está olhando. Você começou a treinar sozinha, lá no seu condomínio, aí você começou a gravar vídeos, assistir conteúdos, repetir esses exercícios dentro da piscina. Como essa disciplina acelerou a sua evolução? Eu acredito que a disciplina, ela acelerou o meu processo de confiança. E quando eu assistia os vídeos, me ensinava a ter mais atenção em relação à parte técnica na natação. Porque a parte técnica também é muito importante para a gente estar evoluindo. E existe um dia que o aluno percebe que algo mudou. Não apenas no nado, mas dentro dele. Você lembra exatamente quando você percebeu que finalmente eu sabia, você sabe nadar, eu sabia nadar? Como foi esse momento de falar, não, agora eu sou capaz? Foi quando eu fiz a minha primeira travessia. Ali no mar eu percebi que eu sabia nadar, eu não senti medo, eu senti alegria, eu senti muita gratidão de ter começado algo que me paralisava. E ali eu percebi que quando a gente encara o nosso medo, a gente faz as coisas com coragem, a gente alcança coisas que um dia a gente nem imagina que a gente alcançaria. Mas aí tem os bastidores por trás. Como foi a iniciativa de uma travessia? Imagina, nado numa piscina e eu vou para um mar, para um desconhecido, que ele pode mudar a qualquer momento. Eu não sei o que esperar dele, eu nunca fiz. Como saiu essa iniciativa? Se eu falo, nossa, eu vou. Como foi essa primeira decisão? E como foi a importância do apoio do professor para te levar nesse evento? Quando eu me mudei quando eu comecei a nadar na piscina grande, eu fiz as aulas com o professor Coit, que ele é um profissional, assim, que eu tenho um carinho gigantesco, ele segurando a minha mão, ele que me ajudou muito a evoluir na natação, e eu comentei com ele a minha vontade que eu tinha de fazer uma travessia. E aí ele falou assim, pô, olha, a gente tem um grupo. Aí na hora eu falei, meu Deus, tão rápido. Aí, quando ele falou isso, eu falei, se você acha que eu tenho capacidade? Ele falou, você tem capacidade, basta acreditar em você. E a gente foi treinando na piscina mesmo, não foi algo que falou assim, vamos lá e eu já fui, não. A gente fez treinos com paraquedas, treinos amarrada, eu nadava mais de 1.000 metros pra conseguir chegar lá e ter a resistência certa. E ele também me orientou sobre que no mar era totalmente diferente, né? Porque é a natureza, e que ali não dava pé, e que eu não ia enxergar o fundo. Então eu já fui bem preparada também mentalmente para essa travessia. E chegou no dia do evento, você chegou momentos antes, fez alguma preparação ou já chegou entrando e fazendo a prova? Na verdade, quando eu cheguei, ele me levou mais pro fundo, nesses eventos eles separam, né? Que você consegue fazer tipo um aquecimento no mar. E ali eu não senti medo. Eu parecia que eu era pertencente ao mar, assim. Era uma vontade. Eu acho que só quem passa pelo medo e por esse bloqueio vai me entender. Quando você acha que um dia você nunca vai conseguir viver o que você tem vontade por medo de morrer afogada, e você supera esse medo e você tá ali, é como se o medo nunca existisse naquele momento. Você só sente uma gratidão, uma felicidade de você olhar pra você e ver que você foi capaz de superar aquilo que tanto te bloqueava. E vale ressaltar que o professor te acompanhou durante todo o trajeto, né? Então ele te deu esse apoio, não só da parte técnica, mas também esse apoio emocional. Ele foi meu anjo na travessia. Eu também usei aquelas boias de segurança, né? Foi a primeira vez que eu entrei no mar. A travessia foi a primeira vez que eu entrei no fundo do mar. Eu nunca tinha entrado no mar. E para você ver como que a natação, as aulas de natação me deixaram segura, né? Porque antes eu tinha um pavor. Se eu não tivesse feito as aulas, eu não ia conseguir. E ali
com o professor, eu me senti ainda mais segura para fazer essa travessia. E a natação, ela tem uma característica curiosa. Sempre quando a gente acha que agora eu alcancei o meu objetivo, eu tô bem, sempre aparece um desafio novo e um desafio mais difícil. Qual foi o momento mais difícil nesse processo de aprendizado? Foi aprender borboleta, virada olímpica, ondulação, mergulho? O que faz a gente voltar de novo naquela sensação? Esse aqui agora eu não vou conseguir. Não, eu consegui nadar crawl, consegui afundar sem colocar o dedo, sem colocar tampar o nariz. Mas, nossa, borboleta, não, virado. O que foi que você falou, nossa, o mais difícil para você aprender? Olha, o mais difícil que tá sendo até hoje para mim é o nado peito. O nado peito tá sendo bem desafiador porque eu não entendo a perna do peito. Mas é um processo diferente do começo. Hoje eu sei que eu sei nadar. Então eu tô respeitando o processo de entender essa técnica do nado peito. O nado borboleta também no começo foi mais desafiador, só que foi menos desafiador que o nado peito. A ondulação também foi menos desafiador. E os demais também, assim, a resistência do crawl e tudo mais. Agora o nado peito tá como se eu estivesse começando do zero. No meu processo de aprendizado, eu lembro que eu também aprendi com uma idade mais avançada. Foi aprender ali por volta de 15, 16 anos. Eu tive episódio que eu quase morri afogado com 4. Mas para mim o nado de peito foi o mais difícil. Eu falo que o professor sofreu muito. Fábio Parpanelli, que me ensinou, sofreu muito. Mas no final virou o nado que eu competia. O que eu mais gosto de nadar hoje, o que eu mais me sinto confortável. E foi um processo difícil, mas que valeu a pena. Depois eu tendo competições pelo nado de peito. E nenhuma grande conquista acontece sozinha, né? Você falou com enorme carinho aí do professor Coit, teve outros profissionais, como o Paulo. Como eles contribuíram para que você não desistisse em momentos difíceis, não te ensinando apenas técnica, mas te dando todo o apoio psicológico, emocional, social, te motivando, te engajando para voltar no dia seguinte, porque muitas vezes a gente volta pela outra pessoa e não simplesmente porque a gente quer aprender a nadar. Olha, o professor Paulo, eu lembro que a primeira vez que ele me ensinou o nado borboleta, eu não estava entendendo o braço do nado borboleta, ele teve que entrar na piscina. Eu fiquei morrendo de vergonha naquela época. Mas eu também aprendi com a natação que a gente tem que ser vulnerável e tem que entender que para aprender você tem que se abrir para as pessoas te ensinarem. Então, ele ter entrado na água para me ensinar, ele me mostrou que tá tudo bem não saber. Um dia você vai saber. Deixa eu te ensinar para você aprender. E o professor Coach é o que eu realmente, assim, ele segurou na minha mão e ele falava, Polly, confia em você, acredita em você, você é capaz. Foi com ele que eu consegui fazer a chegada sem parar na borda. Porque no começo é muito desafiador a gente terminar a piscina, chega lá no final, tipo, ai, tô sem ar. Ai, eu não consigo. E aí vem muito mental também, querendo te bloquear, referente ao cansaço mesmo. Então, ele me ensinou a acreditar mais em mim, o professor Coit. Ele é um profissional, assim, maravilhoso. Até a gente conversando aqui nos bastidores, a Polly falou, nossa, Renato, o pessoal lá da CPN comentou que você capacitou, você fez treinamento com eles. Desafio até o Code vir aqui contar um pouquinho, não só da história da Polly, mas de outras pessoas que ele também auxiliou nesse processo, seja adultos, adolescentes, crianças. Então, Code, tá convidado aí de sentar um dia nessa cadeira e contar também a sua história, como é auxiliar as pessoas a ter essa superação. E às vezes a maior vitória não termina em uma prova, é perceber que o medo ficou para trás. Queria que você contasse pra gente a sensação quando você acabou a sua travessia e que você sentiu com certeza aquela alegria. O que passou na sua cabeça no momento que você está saindo do mar? Olha, ali era uma euforia tão grande. Quando eu saí do mar, eu veio um filme na minha cabeça daquela pessoa que fez a promessa na cachoeira que nunca mais deixaria o medo impedir ela de viver experiências. E eu ver que a coragem. Eu uso até uma frase: faça o medo sentir medo da sua coragem. Eu perceber que eu ter enfrentado aquele bloqueio me levou em um lugar que um dia era o meu sonho estar. E foi uma sensação. Só quem realmente nada no mar vai entender o que eu tô falando. Foi uma sensação de vida. Eu senti Deus ali, eu senti a vida, eu senti que eu era capaz de qualquer coisa. Então, foi uma sensação muito grande de gratidão, de felicidade, de sentir a vida, de sentir Deus, de que aquilo era só o começo de uma história linda que tá por vir.
E desde aquele processo do dia da cachoeira até esse dia da travessia, quanto tempo foi isso? Tenho certeza que nossos convidados aí, nossos ouvintes estão curiosos. Quanto tempo foi desse processo? Olha, o da cachoeira, eu fui na cachoeira, eu acho que em outubro. Eu comecei a fazer natação em janeiro. Eu fiz a minha primeira travessia em abril do ano seguinte. Então, Um ano e meio um ano e aí. meio. Então, em um ano e meio você consegue ter essa transformação na sua vida. Então, para você que está postergando, ainda tem aquele friozinho na barriga, então é capaz. Então, imagine você daqui um ano e meio, 2 anos, sendo capaz de superar esse medo. Espero que essa história tenha te auxiliado, te inspirado, mas ela não parou por aí. Sua história parou de deixar apenas sua. Estar nesse podcast demonstra isso. E começou a inspirar outras pessoas. A cada 10 pessoas que veem a nossa postagem, da prática de atividade física, da natação, ao menos 103 pessoas se sentem motivadas a realizar a mesma atividade. E quando você publica, você também dobra a sua vontade de fazer o exercício. São estudos que mostram isso. E hoje você conseguiu auxiliar muitas mulheres a começarem a nadar que acompanham a sua jornada nas redes sociais. O que significa para você perceber que a sua coragem acabou despertando coragem em tantas outras pessoas? Olha, essa pergunta é até interessante, porque assim, eu comecei a postar nas minhas redes pra mostrar que nada é perfeito, todo começo é difícil. Então eu fui bem vulnerável ali, mostrando realmente o meu medo, mostrando que realmente gera uma dificuldade quando você. A natação é um esporte que gera muita. Que você precisa ter muita resiliência, você precisa ter muita vontade para você realmente conseguir fazer. Então, quando eu percebi que eu estava inspirando outras pessoas, eu senti uma felicidade imensa, principalmente por saber que mulheres que não colocavam nem o pé na água, e nem foi só por rede social, teve pessoas que chegaram em mim pessoalmente também. Polly, eu acho que a virada de chave foi quando eu fiz a minha travessia, porque elas perceberam que eu não estava só superando o medo, eu fui além dele. Eu fiz uma travessia no mar. E quando as pessoas falaram, eu vi você fazendo a sua travessia, eu quero agora começar a nadar porque eu tenho filho, eu tenho medo de entrar na praia com ele, aquilo aqueceu muito o meu coração, porque eu falei assim, eu realmente estou inspirando pessoas a superarem algo que elas têm vontade. E quando você acha que começou esse seu receio? Foi porque você ficou um tempo prolongado sem contato com a água? Foi seus pais? Foi alguma vivência sua traumatizante? Ou algo que você viu? Como você consegue falar se você que tivesse um olhar para dentro, assim, falar assim, mas de onde surgiu esse medo? Foi um pouco de tudo. Eu venho de uma cidadezinha bem pequenininha, do interior da Bahia, então lá a gente não tinha acesso à piscina, lá não existia clube. A minha mãe também sempre falava assim, cuidado com o fundo, você pode morrer afogada. E a gente também vê casos, né, em jornais, então tudo aquilo foi ficando no meu subconsciente. Eu mesma fui colocando um bloqueio em mim, então eu acredito que o externo influenciou muito em eu acreditar que eu poderia conseguir nadar sem morrer. Isso é até dicas para você que é pai, mãe, tia. Às vezes a gente tem aquela frase, a gente chama atenção até por proteção. Ai, não vai lá senão você vai morrer. Não vai lá senão vai acontecer alguma coisa. A pessoa fica com aquilo. Então, para a gente evitar um acidente, não é simplesmente a gente não estar naquele ambiente, é a gente conhecer e saber como lidar com aquele ambiente. Então, quando você tem seu filho, seu sobrinho, não é simplesmente afastar ele do perigo, mas ensinar para ele como lidar com esse perigo. Então, que ele não pode entrar sem um adulto, que sempre tem que chamar alguém. Então, você ter essa vivência, esse ensinamento é mais importante. Senão a gente cresce com esses medos, ou até às vezes com esses traumas, e depois é difícil superar. Então, às vezes, se você acha que está fazendo algo para o bem, e acaba se tá prejudicando, que depois lá na frente vai ter uma certa dificuldade. Só que você falou uma frase muito marcante aí que me marcou bastante, Polly. O medo não desaparece antes da coragem. Na sua opinião, as pessoas precisam vencer o medo para começar? Ou começam justamente para descobrir que eram mais fortes do que imaginavam? Eu acredito que um chama o outro. As pessoas, elas começam para ela perder o medo, e quando elas fazem, ela percebe que elas são mais corajosas do que elas imaginavam. E durante a Copa do Mundo que a gente finalizou, tinha muito vídeo que viralizou do jogador de futebol adulto,
depois de anos, indo lá e conversando com a pessoa pequena. Se você pudesse conversar hoje com aquela mulher de 35 anos que entrou pela primeira vez na academia, cheia de medo, e pudesse encontrar você depois da travessia do mar, o que você diria para essa pessoa? Eu falaria pra ela, você não imagina onde a gente vai chegar, minha filha. Obrigada por você não ter desistido naquela primeira aula que você não conseguia colocar uma touca de natação, um óculos de natação. Obrigada por você não ter desistido quando as pessoas falaram em rede social que seu nado era feio. Obrigada por ter insistido, porque hoje a gente chegou onde a gente queria. Você não. Você simplesmente não ouviu os julgamentos, você seguiu o seu coração, você realmente confiou no seu potencial e hoje fazemos aquilo que um dia você prometeu para você mesma, fazer uma travessia no mar de uma maneira leve e gostosa. E aí você falou uma palavra muito interessante, julgamento. Às vezes a gente tem alguma fala, ou as mesmas escreve alguns comentários em redes sociais, não sabe quanto aquilo pode impactar a outra pessoa, porque a gente não sabe o momento que aquela pessoa está vivendo. E às vezes a gente faz aquela coisa de forma banalizada. Então, às vezes, aquela mensagem que você publica um vídeo ali no seu início e alguém faz algum comentário mais negativo, ou às vezes até agressivo. Ah, mas você não nada tão bonito. Ah, mas você está publicando porque... Ah, treina mais. O quanto isso também influencia e às vezes também impacta de querer desistir desses julgamentos, porque eu acho que o ser humano, já tem até estudos que falam que a gente tem mais medo do julgamento do que da própria morte. E como que é enfrentar esses julgamentos, ainda mais para você que está tão exposta nas redes sociais? Olha, eu lembro que o primeiro comentário que teve que meu nado era feio, eu pensei, mas é feio mesmo, porque eu tô aprendendo. Como era algo que eu realmente estava aprendendo e não era bonito, eu sabia que não era bonito. Se pega o meu primeiro vídeo de natação, eu não conseguia levantar meu braço direito, porque o meu corpo não entendia aquele movimento. Então eu comecei a fazer natação já com essa mentalidade, sabe? De entender que eu estava aprendendo. Mas quando eu vi o comentário, eu fiquei chateada. Porque eu falei, poxa, né? Que Sensibilidade chato, zero, né? exato, que chato, eu realmente estou aprendendo, calma. Agora, hoje em dia, os meus vídeos, eles estão melhores, porque eu aprendi. Mas eu entendi ali que eu não poderia parar por conta do julgamento. Eu tinha uma vontade muito grande de aprender a superar o meu medo. Então, eu não estava pensando só no nado bonito, eu estava pensando em realmente viver as experiências que eu gostaria de viver um dia. De poder viajar e não ficar com medo de entrar no mar, de ir em um resort e entrar na piscina e nadar e realmente aproveitar o resort. Então o julgamento ele não chegou a me paralisar, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu tinha um objetivo com aquilo. O que foi mais difícil para você, aprender a nadar ou aprender a acreditar em você? Olha, eu acho que os dois. Porque assim, quando eu comecei a nadar, aprender a nadar, eu comecei a acreditar mais em mim. A perceber que eu era capaz de aprender mesmo com as dificuldades. E a natação, eu falo pra todo mundo, chega, Polly, que legal você tá evoluindo. Gente, a natação, ela não é fácil. Eu já sou bem sincera, é difícil no começo. A gente tá numa época que a gente quer que tudo acontece de hoje pra amanhã. E não é um processo. Então, quando eu percebi que o processo da natação era um processo mais lento, eu aprendi a confiar mais em mim, em saber que eu iria aprender. É muito profundo isso. Eu aprendi a confiar em mim, porque eu percebi que eu iria aprender com o tempo. Então, é o que eu falo, a natação ela não é só um esporte, ela vai além do esporte, ela é uma coisa mais profunda, de você realmente acreditar em você e você perceber que com o tempo você vai aprender a nadar. E é muito doido, porque as primeiras aulas, os primeiros contatos, você confia mais no outro profissional, mais no professor do que em você mesmo. E como que é essa transferência para o outro profissional dessas responsabilidades e você fala, nossa, eu não acredito que eu sou capaz, eu só tô aqui porque ele tá aqui, se ele sair, eu não faço isso. Olha, essa pergunta é bem legal porque eu lembro que no começo eu falava assim pro professor, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não tô entendendo a pernada, eu não tô entendendo a abraçada, eu não tô conseguindo respirar pro lado. E aí, quando o profissional ele realmente te acolhe e fala, calma, você vai conseguir, você tá na sua segunda aula,
Mas você tem que entender que você vai começar a nadar bem daqui uns 5, 6, 7 meses. Então, essa sensibilidade do professor ajuda a gente a acreditar que a gente vai conseguir, mas a gente tem que ter paciência com o processo. E queria que você falasse um pouco da comunidade. Como quando a gente entra nessas aulas de natação ou nessas travessias, a gente cria uma comunidade, até mesmo uma tribo de pessoas que gostam da mesma coisa e um motivo ou outro. Sim. E é muito gostoso porque você conhece histórias, né? Hum. Igual as pessoas da academia que eu faço, eu postei o vídeo, aí tem meninas que não imaginavam que eu tinha medo, porque elas falam que eu nado bonito, que eu nado bem. Só que aí eu conversando com elas, eu falei, gente, eu comecei pra perder o medo. E hoje elas me veem e elas não imaginam que eu tenho medo. E é muito inspirador isso, porque tem pessoas ali que começaram, não foi pra perder o medo, foi pra melhorar uma técnica, pra conseguir fazer uma travessia de 30, uma ultramaratona de 36 quilômetros, de fazer, sei lá, de fazer uma competição. Então eu acho que é muito inspirador você conhecer outras histórias e outras pessoas pra você continuar nessa jornada. Até mandar um abraço pro pessoal da CPN Santana. A gente tem o João lá, proprietário, mas de outras CPNs também, o Marcos, a Cida, o Marcelo, toda a equipe de professores, coordenadores, porque vocês transformam, a CPN tem muito esse lado familiar, acolhedor, que te deixa à vontade. Eu queria, para finalizar, Polly, que você deixasse suas redes sociais, falasse um pouco aí do seu projeto. Então é a famosa hora de fazer o seu jabá, contar um pouquinho para quem quiser conhecer mais você, onde achar. A minha rede social é Poliana com 2 L's e um I, @leite. Eu posto ali o meu dia a dia no esporte, a realidade, os desafios. Eu aprendi a nadar depois dos 30 e eu gosto muito de inspirar pessoas e a mostrar realmente a verdade ali dos bastidores que muitas pessoas evitam de mostrar, né? A vulnerabilidade. E 50% das pessoas que elaboram aquelas suas metas de virada de ano deixam de lado antes mesmo de chegar ao carnaval. Então a importância de você fazer essas metas e prosseguir. E a Poli não tá só na natação, tá na corrida também, né? Então, a natação, eu falo, eu fui picada pelo bichinho da natação, e aí quando você nada no mar, você já quer fazer um aquátlon. Então, aí no final do ano eu vou fazer um aquátlon, vou nadar 1.000 metros, quem diria? Eu vou nadar 1.000 metros e depois correr 5 quilômetros. A natação me chamou pra corrida, e agora eu tô me preparando também pra corrida. Então, para você que quer conhecer essa nova trajetória dela, acesse as redes sociais, segue ela, que você acompanha toda essa sua trajetória até ela fazer esse A4 e você já conhece o que foi o anterior e como vai ser essa conquista. Polly, queria agradecer demais a sua presença, agradecer também os nossos parceiros que fazem desse projeto uma realidade, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da Flote, tudo com ISO 9001, testado com durabilidade. Tem um polo dentro da USP que testa cada material que chega aí na borda da sua piscina, sem contar que ela ouve os profissionais da área, assim como eu comento muito dos materiais de natação infantil, a Vera de hidroginástica, ouvindo os profissionais de todos os materiais que vão chegar aí para você ser um facilitador no seu ensino-aprendizado. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos. Se você quer levar qualquer professor desse aí para sua região, me chama no particular que a gente faz a capacitação da sua equipe. O aplicativo da SwimTrack tem o seu próprio aplicativo com seu logo, com o seu nome e agregue valor e o cliente não vai saber que o aplicativo é da SwimTrack, é o seu próprio aplicativo. E ainda você consegue ter 3 meses gratuitos, só me chamar no particular. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, seja voluntário Sobrasa, comece as suas ações, são mais de 8.000 voluntários, mais 17 ações diárias para a gente tentar reduzir o número de casos de afogamento. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço dos concorrentes. E o The Office Studios, aqui no coração de Pinheiros, esse estúdio maravilhoso, venha fazer a sua gravação ou criar os seus infoprodutos, me chama no particular que eu tenho um desconto exclusivo e em breve a gente vai fazer uma mentoria aqui, hein? Calma que a gente vai contar essa história. E hoje nós ouvimos uma história sobre natação, mas na verdade ela não foi somente sobre natação. Foi sobre uma promessa, sobre uma coragem, sobre persistência, sobre professores que acreditam quando o aluno ainda não acreditava, sobre entender que a vergonha faz parte do processo, que o medo não precisa desaparecer para a gente continuar caminhando e que nunca existe a idade certa para descobrir uma nova versão de nós mesmos.
Talvez a maior lição dessa entrevista seja que a água nunca foi o maior obstáculo. O maior obstáculo era acreditar que aquele sonho não era impossível. Obrigado por compartilhar sua história, Polly, tão verdadeira, tão inspiradora. Tenho certeza de que depois desse episódio, muitas pessoas vão tomar uma decisão muito parecida com a que você tomou naquela cachoeira. Não permitir que o medo continue decidindo a vida delas. Parabéns pela sua trajetória e que essa seja apenas sua primeira travessia de milhares. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra estar participando do seu podcast. Então, muito obrigado para você que ficou até o final. Se essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, mas não só simplesmente compartilha o link, escreve o porquê você está compartilhando, um momento. Tenho certeza que tem muitas pessoas para a gente inspirar e iniciar a natação. 47% da população não sabe nadar, vamos auxiliar nesse processo de ensino. E ative a notificação, segue o nosso canal e claro, deixe os comentários aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo. E até a próxima entrevista.